Olá, boa tarde a todos e a todas. Iniciamos então um encontro muito especial aqui na Vila Barcelos com a convidada Rosângela Bruchard de Jesus e o Birajara Toledo. A ideia hoje é trazer o NEAB ao encontro da comunidade e falar de uma proposta de projeto muito especial que iniciou aqui a partir da nossa convidada. Então eu passo a palavra para a Rosângela para comentar um pouco sobre essa proposta. Boa tarde a todos e todas, é um prazer imenso estar aqui, dando início a um projeto, com a parceria do NEAB, juntamente com o Diego e com o nosso convidado especial nesse momento, que é o Birajara Toledo, que ele construiu junto ao Quilombo Chácara das Rosas uma história muito significativa e que um dos fundadores da associação Iacoreg, que vem fazendo que trouxe o acompanhamento e reconhecimento de várias comunidades quilombolas no estado. Ele tem uma trajetória importantíssima junto aos nossos quilombos do estado. E dizer que essa ideia, esse projeto, partiu de quando nós fomos juntamente com o Diego até o Quilombo Chácara das Rosas, fui apresentar o Diego, e aí conversando com a tia Carminha, eu percebi que nós precisávamos deixar o registro de toda essa caminhada e trazer também, fazer um resgate de todas as pessoas que fizeram parte dessa construção. Mas a ideia inicial, antes do projeto, de trazer o projeto, de contar as pessoas que fizeram parte da trajetória da Isabel com a luta de resistência e de busca pelo reconhecimento do Quilombo Chácara das Rosas, é trazer a trajetória da Isabel, justamente por nós estarmos em julho, aonde nós trouxemos a questão, o dia 25 de julho, como o Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha. Então é ressaltar a Isabel como uma grande personagem que compõe a história do quilombo urbano, que é o primeiro quilombo urbano do Brasil, contar a história da trajetória dessa grande liderança e do Quilombo Chácara das Rosas, como foi essa caminhada até que se conseguisse a titulação. Excelente, Rosângela. Então, obrigado pelo teu depoimento. Acho que é extremamente importante para a gente ressaltar a ideia dessa proposta, desse projeto, que vai ainda se perpetuar por muitos dias, eu diria, em outros encontros com outras pessoas especiais que vão cruzar aqui pelo nosso trabalho, nosso projeto, nosso núcleo também. Então, apresento vocês, acho que deixo para ele, de fato, conversar um pouquinho, o Birajara Toledo. Bom, eu sou o Birajara Carvalho Toledo, metroviário aposentado, cofundador, militante do movimento negro, cofundador do Iacoreg. Iacoreg é o Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombo, uma organização do movimento social negro que tem por objetivo auxiliar as comunidades quilombolas aqui no estado do Rio Grande do Sul. A partir do convite e do encontro, convite da professora antropóloga Ilka Boaventura ao José Carlos dos Anjos, nós conhecemos a comunidade quilombola da Casca. Resumindo, a comunidade quilombola da Casca nada mais é do que Quitéria Pereira do Nascimento, viúva do capitão português Francisco Lopes de Matos, que falece e deixa uma área de terra para seus ex-escravos, isso em 1824. Falar sobre quilombo é falar sobre a escravidão. Não temos como desconectar o processo de acumulação de riqueza primitiva que se deu através da escravidão e que hoje o que nós temos de avanços tecnológicos, nanotecnologia, isso é fruto ainda da escravidão e das formas que vão se transformando aquilo que no passado era escravidão, hoje são as condições análogas à escravidão que nós vamos continuar observando. O Brasil foi o último país a terminar a abolir a escravidão, mas é interessante, professor? O Brasil é o último país a abolir a escravidão
Em 1886, trabalhadores livres norte-americanos no estado de Chicago saíam às ruas reclamando por melhores condições de trabalho. Esse evento, que teve morte de trabalhadores, deu origem ao 1º de maio. E no Brasil ainda estava vigente o trabalho escravo. E nós, negros, éramos arrolados em testamentos como bens semoventes. Então, muitos dos documentos que foram queimados e inutilizados, nós vamos encontrar nos testamentos. É uma forma que nós tivemos de resgatar a nossa história através dos testamentos, a nossa existência. A escravidão e a Constituição dos Quilombos, já em 1740, os colonizadores que aqui estavam no Brasil fazem uma pergunta ao Conselho Ultramarino para saber o que é o quilombo. É a primeira forma de criminalizar aquilo que era uma forma de resistência do negro. O Conselho Ultramarino criminaliza dizendo quilombo é lugar de negro fugido, sendo que a sua origem tem origem na palavra quimbundo, que é acampamento guerreiro na selva. Então nós fomos criminalizados já no momento em que nós chegamos e nos organizamos para resistir a esse processo tão violento que era a escravidão. E é lógico que o quilombo é uma forma de resistência e de solidariedade. Não é romantizar a questão do quilombo, mas era uma possibilidade de todos aqueles que eram segregados viverem naqueles locais, que muitas vezes eram locais de difícil acesso, mas havia comunicação, negociações, né? Mas havia toda aquela questão de enfrentamento ao poder instituído, que era um modelo colonial. Então o quilombo ele vai persistir. Então foram necessários quase 218 anos para que o quilombo deixasse de ser um local criminal, um local de encontro de negros fugidos, para estar na Constituição, no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais, o artigo 68 da Constituição Federal, está lá. As comunidades remanescentes de quilombo que estejam ocupando seu território, o Estado tem que reconhecer o título definitivo de posse. Então, isso está na Constituição de 1988. Então, isso tudo é uma luta que já vem de muitos e muitos e muitos anos. Não é algo que foi uma concessão, isso foi um processo de luta, onde a questão das próprias comunidades, das universidades também, importante ressaltar o papel das universidades em trazer essa questão que era omitida. Então nós temos eu posso cometer alguma injustiça, mas me perdoe, o professor Alfredo Wagner, professora Ilka Boaventura, aqui no Rio Grande do Sul, José Carlos dos Anjos, professora Denise Jardim, professor Oswaldir Bittencourt, o professor Paulo Sérgio da Silva. Então o papel da universidade como forma de desconstruir isso que é o racismo, porque o racismo nada mais é do que uma construção para justificar a exploração do branco sobre as demais raças. Então o racismo é uma criação e é isso, né, tão atual hoje, e que bom que nós temos hoje cada vez mais nas universidades a criação dos NEABs como espaço de resistência, onde negros e indígenas têm o espaço para contar a sua história e realmente assumir aquilo que sempre lhe foi negado. O negro não podia estudar em escolas públicas, o negro não era, gente. Nós éramos que nem nos testamentos, nós éramos bens semoventes, nós éramos animais.
E isso ainda com um conluio com a garantia até do próprio Vaticano, porque tem um concílio, tem o Nicolau V, ele assina um termo ainda de exclusividade para Portugal e Espanha fazer o tráfico negreiro. Então foi um grande negócio. E esse grande negócio funcionou, fez a economia funcionar. Então isso foi imprescindível. E quando chega esse final desse modelo de escravidão, a necessidade de a revolução industrial, a máquina a vapor, há uma necessidade de transformação. A própria Inglaterra é o primeiro país, se não estou enganado, a abolir a escravidão, porque já se dá a necessidade de uma outra forma de vender aquilo que eram os seus produtos. Então, a lei Bill Aberdeen, aquela do fim do tráfico, lei para inglês ver, todas essas questões, elas se dão também pelo fator do humanismo, porque a escravidão era um crime lesa humanidade, que ainda é considerado um crime lesa humanidade, e a necessidade de estabelecer uma outra realidade. Agora, para encerrar, só rapidinho, professor, nós sabemos de cor e salteado: data da independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Queda da Bastilha, julho de 1898. Agora ninguém fala nos bancos escolares a independência que foi conquistada pelos ex-escravos no Haiti, que foi em janeiro de 1804. Toussaint Louverture, Dessalines, foram os ex-escravos que conquistaram a sua independência. É a única história, o único fato mundial, e que isso também deveria estar registrado nos anais, e deveria ser, porque Toussaint Louverture, Dessalines derrotaram o exército de Napoleão Bonaparte. Nós vemos nos livros que o exército de Napoleão foi derrotado na Rússia. Não, mas ele perdeu para os ex-escravos no Haiti. E hoje, infelizmente, o que se vê do Haiti nada mais é do que o maior embargo, maior bloqueio econômico, que hoje é a situação que, infelizmente, apesar dos acidentes naturais, dos acidentes, mas o não desenvolvimento daquele país em função de um embargo maior do que de Cuba. Então, falar sobre a questão é falar sobre Gobineau, é falar sobre Galton, é falar sobre todas as suas eugenia. E por incrível que pareça, né, professor, nós tínhamos aqui, muita gente diz que nós nunca fomos racistas, mas temos aqui na Constituição de 1934 a eugenia como uma das propostas de governo a ser implementada pelos governos estaduais, municipais e federais. A eugenia, que é praticamente que dá sustentação para a teoria do arianismo, da superioridade racial. Então, é muito interessante a contradição. E lógico que essa total falta de assistência, de negação, nos propiciou, nos jogando na periferia, e muitas histórias, assim como essa Quitéria Pereira do Nascimento, Rosa Osório Marques, depois os negros também adquirindo áreas, muito antes dos colonizadores. Isso é interessante, né? Quem construiu a economia deste país, desse estado, mesmo respeitando o papel dos colonizadores, foram os negros e os índios, que também foram massacrados. Então isso é imprescindível, porque a história aqui no Rio Grande do Sul tentam apagar a nossa existência, e nós construímos esse estado, a economia, e hoje, por essas e outras, a metade sul do estado é quem mais sofre do ponto de vista do mercado. Professor Bira, né? Eu gosto de chamar assim também, Fica né? à vontade, é Bira. Agradeço, assim, imensamente. Iniciamos então, né, com essa proposta de projeto, pautada muito pela tua motivação também, teus enfrentamentos, eu diria, né?
em toda a sociedade, mas também que vem trazer aqui esse encontro fantástico que vai ser ainda, né, o início de muitos outros que vão debater, eles estão convidados de novo, né? E de fato, né, iniciamos então esse excelente trabalho agora, né, a partir, né, damos início com e é bom, né, inaugurando nossos encontros. A questão do estado do Rio Grande do Sul hoje, hoje, em função da mobilização que aconteceu em 2000 pelo Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, hoje nós temos no estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, só apenas 4 comunidades tituladas e 134 comunidades já certificadas. Então, um estado que até então todo mundo acha que é o estado mais europeizado, tem uma população negra, é daqui o 20 de novembro, é daqui o João Cândido, tem todo um processo de luta, de resistência e pujança. E acima de tudo, amor e solidariedade com todos. Nós queremos, apesar de toda essa história de sofrimento, nós somos um povo que sorri, que brinca e que não faz acepção e até através da sua religiosidade acolhe a todos e todas, de todas as formas, sem saber de onde que vem. A nossa cosmovisão africana é um exemplo de vivência. Excelente, né? Vocês estão ouvindo, né? Então espero aí que nos encontramos aí nos próximos dias, né? Vocês vão ver ao pouco também, nós vamos lançando aos poucos também, né, os nossos videocasts que estão aí dentro da nossa página do próprio NEAB. E não deixe de assistir então nossos próximos encontros. Tem muita história, né? E momentos aqui que vão acontecer também a partir desses encontros aqui promovidos pelo NEAB.